Olá, turma, tudo bom com vocês? Na aula passada, a gente falou sobre o corpo humano. Vimos que a melhor parte do corpo humano são as células, e as células vão se transformando em tecidos, os tecidos se transformam em órgãos, que formam os sistemas, e os sistemas formam o que a gente chama de organismo. Hoje a gente vai ver um sistema específico. Vamos ver sobre o sistema digestório. E o que é esse sistema digestório, né? O funcionamento dos sistemas, eles são muito complexos. E para facilitar, a gente vai estudar isoladamente cada um deles. Hoje nós iremos falar sobre o sistema digestório. Então aqui a gente tem, observando na imagem, a gente tem os componentes desse sistema e temos a função de cada um. Então, a função do sistema digestório é digerir os alimentos, reduzindo o tamanho das moléculas alimentares para aproveitar os seus nutrientes. Então, é dos nutrientes que a gente, é dos alimentos que a gente retira os nutrientes necessários para retirar os nutrientes necessários para nosso organismo. Então, ele funciona assim. Esses órgãos que compõem o sistema digestório, eles são responsáveis pela transformação do alimento em nosso corpo, bem como a ingestão, a absorção e depois a eliminação dos resíduos. Então, primeiro a gente faz a ingestão, depois o organismo absorve e o que sobra é eliminado. O processo digestivo, ele inicia nós temos no sistema digestivo o tubo digestivo e temos as glândulas anexas. Quem são esses tubos digestivos? Temos a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o grosso e o ânus. Depois nós temos as glândulas anexas, que são as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Essas glândulas ajudam lá na parte da digestão. Então, a digestão começa pela boca, onde o alimento é cortado pelos dentes, umedecido pela saliva por meio da mastigação. Nessa etapa, o alimento recebe o nome de bolo alimentar. Então, é na boca, com a ajuda dos dentes, da saliva, que tem início da digestão. Então, com a ajuda dos dentes, o alimento é reduzido a pequenos pedaços. A saliva produzida pelas glândulas possui enzimas que transformam o alimento em uma pasta, que é o bolo alimentar. Depois da boca, ele passa vai pela faringe, que não é mais alimento, se transforma em bolo alimentar. Ele é engolido e aí, devido aos movimentos feitos pelas paredes da faringe, ele segue seu caminho dentro do corpo. Aí vai diretamente para o esôfago, que é apenas um tubo onde passa o bolo alimentar, atravessa o esôfago e chega lá no estômago. No estômago, o bolo alimentar, ele recebe um banho de líquido ácido chamado suco gástrico. E nessa etapa, ele é transformado numa pasta chamada quimo. Então, chega o alimento, passa de bolo alimentar e passa a se chamar quimo. Então, o estômago é semelhante a uma bolsa, se a gente observar na imagem, onde os alimentos ficam temporariamente até serem transformados em pedaços menores por enzimas digestivas do suco gástrico. Então, o bolo alimentar torna-se então mais líquido e ácido e continua sua viagem. Depois que quando ele passa, o alimento é levado aos poucos do estômago até ele, onde ocorre a união de vários sucos, e esse alimento não passa mais a ser chamado bolo alimentar, isso é um quimo. Chega lá no estômago. Então, o alimento, quando chega no estômago, ocorre
a digestão, ele recebe os sucos gástricos, deixa de ser bolo alimentar, passa a se chamar quimo. Depois do estômago, o químico serve para o intestino delgado. Lá o quimo recebe um banho de outros líquidos, que é o suco intestinal, que é o suco produzido pelo intestino, o suco pancreático, que é produzido pelo pâncreas, lá no pâncreas, que produz o suco pancreático, que auxilia na digestão de alimentos, e a bile, que é produzida no fígado. Então, o fígado, que é uma glândula anexa, ele produz uma substância chamada bile, que transforma a gordura em partículas menores para serem melhor digeridas. Com isso, a quimo é transformada em substância líquida chamada quilo. É nessa etapa que o sangue absorve os nutrientes que irão fornecer energia para o nosso corpo. Então, com a ajuda lá no intestino delgado do fígado e do pâncreas, o pâncreas produz o quê? O suco pancreático, o fígado, a bile. Juntamente com esses produtos, a quimo se transforma em quilo. Lá no intestino delgado, retira o sangue, retira dele os nutrientes que irão fornecer energia para o nosso corpo. Aí o intestino delgado produz a quimo, aí temos a bile, o suco pancreático e o suco intestinal. Depois que eles recebem tudo isso, se transforma em quilo. O alimento chega lá no intestino grosso. O que sobra é o que sobra. O que chega no intestino grosso é o resto que o sangue não precisa mais. E aí esse resto vai lá para o intestino grosso. O que sobra segue para o intestino grosso, onde toda a água e seus minerais são reaproveitados. Então é lá no intestino grosso que é retirado os sais minerais e a água. E depois que retira os sais minerais e a água, o restante a gente elimina por forma de fezes. Então, cada parte do sistema digestório tem uma função. O esôfago é um tubo de passagem, o estômago é o compressor de alimentos, o intestino delgado finaliza a fragmentação dos alimentos e o intestino grosso recicla substâncias do corpo, absorvendo água, minerais e outros componentes. Depois que passa por todo esse processo, o que não é aproveitado é eliminado em forma de fezes. E qual é a função do sistema digestivo? É transformar os nutrientes em partículas menores que possam ser absorvidas pelo organismo, eliminar partes alimentares não aproveitadas pelo organismo. Mas a gente tem que lembrar que a alimentação em excesso acaba prejudicando todo esse sistema. Por quê? Porque lá o sistema, quando você come em excesso, o fígado vai produzir maior gordura, que vai estar acumulando no seu organismo, vai estar prejudicando o pâncreas, que ele pode parar de produzir insulina, com isso pode estar prejudicando a questão do surgimento da diabetes, pode estar surgindo pessoas com hipertensão e assim por diante. Na próxima aula de ciências a gente vai ver algumas doenças relacionadas a esse problema. Então, para lembrar, o sistema digestório inicia-se na boca, o alimento se transforma em bolo alimentar, depois, quando chega no estômago, ele passa a se chamar quimo. Lá, depois da quimo, que ele recebe os sucos gástricos, ele vai diretamente para o intestino delgado. Lá no intestino delgado, ele recebe mais líquidos ainda, que com a ajuda do fígado e do pâncreas. Depois ele se transforma em quilo e por último ele se transforma, que é eliminado, se transforma em fezes, tá certo? Vamos agora para as nossas dúvidas e algumas perguntas que vocês queiram fazer.
tá certo? E obrigada.